Olá, amigos. Uma satisfação imensa estar aqui com vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Silvana e nós vamos estudar um pouquinho sobre o Evangelho segundo o Espiritismo e uma questão do Livro dos Espíritos. Então vamos começar pela questão dos Livros dos Espíritos. Kardec fez a seguinte pergunta aos espíritos. Foi a questão 967. Em que consiste a felicidade dos bons espíritos? Bons espíritos no sentido de espíritos puros. A resposta foi: consiste em conhecer todas as coisas. Conhecer todas as coisas. Experiência, né? Não ter ódio, ciúme, inveja, ambição e nenhuma das paixões que fazem a infelicidade dos homens. O amor que os une é a fonte de uma suprema felicidade. Entre os maus e os perfeitos, existe uma infinidade de graus em que os prazeres são relativos à condição moral. Ou seja, conforme nós vamos evoluindo moralmente, nós estaremos tendo necessidade de determinadas coisas e menos de outras. Ou seja, nós vamos sendo mais práticos na vida. Nós vamos deixando de ser materialistas e sermos mais leves. A matéria não nos faz mais tanta falta. E aí nós chegamos naquela palavrinha suprema felicidade. O que é essa suprema felicidade? Nós fomos buscar ajuda aos universitários e nos encontramos com Deepak Chopra, onde ele compartilha conosco o seguinte raciocínio: quando mente, corpo e espírito estão em harmonia, a felicidade é o resultado natural. Enquanto os sinais de desarmonia são o desconforto, a depressão, a ansiedade e as doenças em geral. Então, quando mente, corpo e espírito estão em harmonia, nós estamos em felicidade. Analisando nossa situação de hoje, será que nós estamos em harmonia? Não, né? Pois bem. E o Chopra, ele aponta 7 chaves para nos ajudar na construção da felicidade plena e iluminada. Vamos seguir as dicas dele. Primeiro, nós temos que estar atentos aos sinais. E o primeiro sinal seria o nosso corpo. E ele informa que é fundamental nós atendermos às necessidades primordiais do nosso corpo e respeitar os limites do nosso corpo, coisa que nem sempre nós fazemos. Muitas vezes nós extrapolamos com nervosismo, com alimentação, com várias coisas, né? Falta de sono, e aí vai. Um outro importante ponto seria o quê? A construção da verdadeira autoestima. Ou seja, descobrir os nossos verdadeiros valores e não o que os outros querem que nós sejamos. Sermos honestos conosco, seguirmos os nossos princípios, aquilo que nós sabemos que é justo, que é honesto, que é do bem, que é verdade. E isso irá simplesmente nos dar mais forças, porque nós estaremos nos valorizando. E também ele diz que é necessário nós nos livrarmos de hábitos e pensamentos tóxicos. Pedimos ajuda de novo. Emoções tóxicas.
deixam você doente e nem sempre você percebe. Tá. Nós sabemos desde criança que existem certas toxinas que fazem mal para o nosso organismo. Por exemplo, algumas plantas não podemos nos alimentar delas porque elas irão nos intoxicar. Ok, mas isso é em relação à alimentação, em termos de produtos, químicos, coisas desse tipo. Mas nós não estamos falando desse tipo de coisa. Nós estamos falando de emoções. Então, nossas emoções, elas acabam provocando dentro do nosso organismo algumas reações químicas. E essas reações químicas, elas produzem determinados componentes, determinadas substâncias, melhor dizendo. E essas substâncias, conforme nós vamos alimentando, entre aspas, o nosso organismo desse tipo de toxina, elas vão prejudicando a nossa saúde. Então, nós precisamos eliminar essas toxinas que, infelizmente, nós vamos acumulando no nosso dia a dia. Para quê? Para nós garantirmos uma vida mental mais saudável. Então, é importante nós descobrirmos quais dessas toxinas que nós costumamos ingerir e alimentarmos negativamente o nosso organismo. Uma delas seria a raiva. Sim, a raiva. E isso não é muito difícil da gente identificar. Quando a gente está com raiva, a gente sente que o nosso corpo ele fica descontrolado. A irritação diária. Apesar de que nem sempre nós conseguimos viver sem ela, nós precisamos tomar muito cuidado durante o dia, para nós não ficarmos tensos o dia inteiro. Então, nós precisamos observar isso para quê? Nós não tenhamos um dia com atividades feitas com raiva. Vamos trocar de roupa com raiva. Vamos para o trabalho com raiva. Vamos trabalhar com raiva. Vamos conversar com alguém com raiva. Então, esse sentimento vai dominando as nossas emoções. Isso é muito tóxico. O segundo seria o quê? As mágoas. Logicamente, sempre ficaremos magoados em relação a alguém, alguma coisa que aconteceu. Mas nós não podemos deixar isso, mais uma vez, tomar conta de nós. Por quê? Quem será o prejudicado? Seremos nós, certo? Então, com o tempo, nosso corpo acaba adoecendo com esse tipo de coisa. Uma das melhores ferramentas para acabarmos com a mágoa é o perdão. Sim, praticar o perdão. Não só em relação aos outros, mas em relação a nós mesmos. Nos perdoarmos em relação a certas coisas. Então, de maneiras mais sensatas e benéficas, vamos fazer a nossa parte da melhor maneira possível. Outra coisa, culpa. Quem é que não tem culpa? Eu fiz aquilo. Eu não fiz aquilo. E aí, vamos carregando essa cruz pesada, maciça, que nos machuca. Só que é inevitável que nós façamos coisas erradas, porque nós ainda somos bastante imperfeitos. Então, uma hora ou outra, nós estaremos cometendo atos imperfeitos. Então, nós precisamos novamente tomar cuidado com esse tipo de coisa. Existem situações que não tem como mais elas serem consertadas. Não, elas já foram, elas ficaram no passado. E o que nós temos que fazer com elas? Nós temos que aceitar e parar de nos sentirmos culpados. Já foi, já passou. Tá, não dá para apagar o erro? Não, não dá. Como fazer para o nosso interior se sentir mais em paz? Nós podemos construir coisas e situações boas, praticando a bondade em outras coisas. Não precisa ser exatamente naquilo que nós falhamos, pode ser em outras coisas. Nós vamos estar equilibrando o nosso interior, a nossa consciência. Estaremos ficando em paz conosco mesmos. Outra coisa também
que é bastante tóxico, nos faz bastante mal, é reclamar. Nada tá bom, nada é adequado, nada tá bom o suficiente. Então, a gente reclama de uma coisa, dali a pouco a gente tá reclamando de outra, aí a gente vai estar reclamando de uma outra coisa, de uma outra pessoa, porque a pessoa não fez, ou porque a pessoa fez, ou porque eu não fiz, porque eu deveria fazer. Para, né? Para de reclamar, para. Porque se as coisas não estão boas, é porque elas precisam ser modificadas. Então, é preciso tentar mudar. Por que não agir ao invés de só reclamar? E uma outra toxina que às vezes prejudica bastante a gente é o medo. O medo de repente, a gente ter aquela sensação de que alguma coisa perigosa vai acontecer e nós nos prevenimos, isso é natural. Mas sentirmos a emoção do medo constantemente, que é aquele medo emocional, esse não faz bem. Por exemplo, uma pessoa não teve uma boa relação amorosa, por exemplo, então nunca mais vai se relacionar com ninguém. Não é assim, né? Ao invés de sentir medo e se afastar dos outros, é aprender a ser uma pessoa cautelosa, mas ao mesmo tempo permitir a si mesmo de buscar a felicidade. Então, a melhor receita é enfrentar o medo e se livrar dele, enfrentar ele. E aí nós vamos analisando tudo isso que nós falamos até agora, e nós vemos que nós chegamos exatamente nas orientações do nosso Mestre Jesus, que ele nos dá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é sobre o jugo leve. Ele diz: Vinde a mim, vós todos, os que andais em sofrimento, e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Então, gente, olha, o que seria o jugo? O jugo de Jesus é o quê? É obedecermos a lei, as leis naturais, as leis divinas, a lei que ele veio nos ensinar. Então, isso não é pesado, isso não é difícil. Seguir as leis de Jesus não é difícil. Por quê? Isso resume toda a nossa história aqui. Por quê? A lei dele é leve. É leve por quê? Essa lei impõe, por dever, o amor e a caridade. Então, praticar o amor e a caridade em todos os momentos de nossa vida, tanto em relação aos outros como em relação a nós. Isso nos trará a felicidade que nós buscamos tanto. Isso fará de nós, pouco a pouco, espíritos cada vez mais evoluídos. E encontraremos, finalmente, a felicidade suprema que tanto almejamos. Muito obrigada, fiquem com Deus.